Nesse vídeo, nós vamos aprender sobre cache dentro do Node.js. Bora pro vídeo! Antes da gente começar a construir nossa aplicação, deixa eu te contar uma coisa. Além da gente aprender sobre cache dentro do Node.js, nesse vídeo aqui nós vamos também construir a aplicação completa. Então nós vamos ir desde a parte do zero ali, startando o nosso projeto, construindo os controllers, as rotas, enfim, toda essa base, e aí depois a gente vai entrar na parte do cache. Então se tu não quer ver essa parte da construção, aqui na descrição eu vou deixar os times, e aí lá na frente, então só clicar no time, tu pode ir lá na frente e começar a assistir a parte realmente do cache, beleza? Então, bora começar. Bom, por que a gente precisa de cache no back-end? Qual que é o sentido de ter cache? É só para a nossa aplicação ficar rápida? Bom, também, mas cara, pensa o seguinte, a gente tem uma aplicação grande já, ela é uma aplicação que, não sei, tem 1000 usuários, certo? E aí a gente quer buscar esses 1000 usuários. Aí o nosso front, ele vai pegar e vai fazer uma request então para o nosso back-end, para buscar esses 1000 usuários. Agora tu imagina o custo para o back-end ir lá no banco de dados, que por exemplo vai estar numa Amazon ou vai estar numa Google, certo? Imagina para o back-end buscar esses dados lá naquele banco de dados e retornar para o front. Olha o custo disso, o custo que isso vai dar por mês. Essa requisição que eu falei pode ser uma rota barra users, mas pode ter, por exemplo, 10 rotas buscando 10 mil itens, 100 mil itens, dados, certo? Então isso vai ter um custo muito grande no final das contas para a empresa. E como back-enders, acho que pode-se dizer assim, né? Como desenvolvedores back-ends, a gente tem que garantir uma aplicação que seja performática e que também não tenha muito custo para a empresa, porque de nada adianta ter uma aplicação performática que consome muito gasto, né? E aí que entra a parte do cache. Então, a gente vai ver tudo isso, a gente não vai bater num banco de dados local, não. A gente vai bater lá num banco de dados que está lá armazenado numa Amazon da vida. Então, é uma parada que vai ficar um pouquinho mais complexa e a gente vai ver isso na prática. Agora, deu de falar e bora codar. Bom, já estou aqui dentro da minha pasta onde eu vou guardar essa nossa aplicação. Eu vou criar uma pastinha, vou chamar ela de API. Daí eu vou entrar dentro dessa pasta e vou rodar o yarn init -y, certo? Como a gente vai estar utilizando o TypeScript aqui dentro, então eu já vou rodar também um yarn add TypeScript como uma dependência de desenvolvimento. Já rodou o TypeScript, então agora é só rodar um yarn tsc --init e dar um code ponto para abrir dentro do VS Code, certo? Deixa eu trazer a minha janela para cá e arrumar bonitinho aqui para vocês verem a paradinha. Agora sim, eu acho que está tudo nos conformes. Além disso, deixa eu já criar uma pastinha aqui chamada de source e aqui dentro eu vou rodar um app.ts. Como vai ser uma API, eu vou precisar do Express, né? Então eu já vou dar um yarn add no meu Express, certo? E enquanto ele vai... Não, ele já instalou, foi rapidinho até. Então eu já vou aproveitar aqui, ó, vou dar um yarn add @types/express. E agora sim, eu vou dar um import no meu Express, lá de dentro do meu Express, certo? Além disso, eu vou criar uma constante, né, app, aquele padrão do próprio Express, né? E aí aqui a gente vai ter um app.listen na minha porta 3000, certo? E aí aqui deixa eu criar uma rota padrãozeira, só para ver se vai dar tudo certo. Então vou colocar o hack no meu res e dar um res.send. It's working. Pode ser, faz bastante sentido isso. E aí agora a gente pode rodar um yarn dev. E aí a gente vai ter um erro. Por quê? Porque a gente precisa instalar também o ts node dev como uma dependência de desenvolvimento. Então, agora deixa ele instalar. Aí, terminou de instalar, né? A gente só vem aqui no nosso package.json, coloca o nosso script. Acho que é script, né? Scripts. E aqui a gente vai ter o nosso script de dev. E aqui dentro a gente vai ter o nosso ts node dev, --respawn, --transpile only, source app.ts. E agora sim a gente pode rodar o nosso yarn dev. E vamos abrir lá dentro do nosso navegador para dar uma olhada. It's working. Fechou. Então agora a gente já tem a nossa estrutura principal aí rodando, né? E vamos então criar nossa rota aqui para buscar os nossos usuários, né? A gente vai criar uma tabela lá dentro do nosso banco para usuários, certo? Então eu vou dar um app.get /users
E aqui a gente vai ter depois, posteriormente, né, uma função para buscar esses nossos usuários. Deixa eu aproveitar então criar uma pastinha de controllers/user-controller.ts. Aqui dentro a gente vai ter o nosso controller de usuário, né, que vai bater lá dentro do nosso banco. Falando no banco, vamos aproveitar já e instalar o Prisma. Eu acho que faz bastante sentido a gente já instalar o Prisma e aí depois a gente construir o nosso banco e aí depois a gente criar o nosso controller. Então, aqui não, vamos abrir uma nova janela, vamos dar um yarn add no meu Prisma, no meu TS Node e no meu @types/node como uma dependência de desenvolvimento, certo? Enquanto ele instala, vamos esperar e aí a gente volta. Não precisou voltar, já foi rápido, tá rápido as coisas aqui hoje. Mas enfim, agora que ele já instalou o meu Prisma, o que eu posso fazer, né? Eu posso rodar um yarn prisma init, certo? Ah, Luiz, eu não conheço o Prisma e eu não tenho esse conhecimento, o que que eu faço? Cara, aqui no nosso canal a gente já tem um vídeo masterizando o Prisma. Tem tudo que tu precisa sobre o Prisma Live com um vídeo bem completo e bem bacana. Então, tá aqui no card, tá linkado aqui no card e também aqui na descrição. Então, basta clicar aqui, assiste esse vídeo aqui e depois vai lá, assiste, domina o Prisma e depois, se quiser, volta aqui para revisar os conceitos. Fechado? Então, rodei o meu npx Prisma init. Ele já finalizou aqui para mim e olha o que ele me forneceu agora. Ele criou uma pastinha Prisma com um esquema.prisma dentro e também um arquivo .env. Por partes, vamos lá, o que é esse esquema.prisma? É onde vai ter a cópia, digamos assim, né, a fonte de verdade do nosso banco de dados aqui dentro do nosso projeto. E aqui é o nosso env padrão, né, que tem só o nosso database URL. Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro model, né, nosso model de user. Esse nosso model de user, o que ele vai ter? Ele vai ter um ID, que vai ser uma string, que vai ser um ID, que vai ser único. Único não precisa, na verdade. Vai ser default, né? O ID. Então, por isso que não precisa ser único. Nosso name vai ser uma string e o nosso e-mail, que vai ser uma string e vai ser único. Certo? Agora sim, salvei. E a gente já pode fazer isso daqui funcionar, né? Já pode subir essa nossa migration. Só que para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu navegador e a gente vai estar utilizando, nesse nosso projeto aqui, como eu te falei lá no início, um banco que está rodando lá na nuvem, né? Lá no cloud. Então, o banco que a gente vai estar utilizando é o Elephant SQL, tá? Eu achei ele bem completo. Ele é pago, mas ele tem uma versão free, só que é bem free mesmo, tá? Ele tem esse Tiny Turtle aqui, que, cara, não tem nada, e aí tu vai pagando as you go, sabe? Mas pra gente agora, a gente pode utilizar o nosso Tiny Turtle, certo? Então eu vou dar um login aqui. Eu já tenho minha conta. Se tu não tiver tua conta, é só clicar aqui em Sign Up, e aí você registrar, seja social ou seja com o teu e-mail mesmo, certo? Como eu tenho a conta já, então só vou dar um Sign in with Google. E agora sim, eu já tenho duas instâncias, mas vamos ignorar essas nossas instâncias que eu tenho aqui. Vou criar uma nova, eu vou chamar de API Cache, certo? E aí aqui a gente pode só dar um Select Region. Vamos utilizar esse padrão aqui do Northern Virginia e só dar um Review. Agora sim é só criar a nossa instância, pode ver que está como free, né? Então criar essa nossa instância e entrar dentro dela. Agora o que a gente precisa fazer é copiar essa nossa URL aqui, voltar lá para dentro do nosso projeto e colar aqui. Nada mais, certo? E agora é só rodar um npx prisma db push, certo? Para ele fazer o link lá com o nosso projeto do Elephant SQL. Então deixa ele rodar aqui e a gente já volta. Bom, ele já finalizou aqui para a gente. Vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso Prisma. Ele acabou não criando a nossa migration, a nossa pastinha. Por quê? Porque a gente não está local, certo? Mas se a gente olhar aqui dentro agora, vou vir aqui em Browser, Table Queries, a gente tem uma tabela de usuário. Por enquanto não tem nenhum usuário aqui dentro, mas criou a nossa tabela aqui pra gente, certo? Então fechou o caixa, agora a gente pode criar o nosso User Controller. Só que vamos fazer diferente. Como a gente não vai ter uma rota para criar usuários, e até não faz sentido, porque o que a gente quer ver é performance e também o custo, né? Porque a gente não vai bater toda vez dentro do nosso banco. Então não faz sentido a gente ficar criando 1000 usuários clicando toda vez dentro do Insomnia, por exemplo, certo? Então para isso o que eu vou fazer? Vamos criar aqui dentro do nosso Prisma, certo? Eu vou criar um seed.ts, certo?
E o que vai ter dentro desse nosso seed? Cara, aqui vamos trabalhar com uma geração de usuários aleatórios. Então eu vou importar lá de dentro do faker js/faker, que a gente não instalou ainda. Então a gente precisa instalar o faker js. Então deixa eu nomear add faker js faker como dependência de desenvolvimento. Enquanto ele cria, a gente vai continuando, né? Enquanto ele instala, quer dizer, a gente vai continuando nosso projeto aqui. E aqui de dentro dessa importação eu vou pegar o nosso faker. Além disso, lá de dentro do nosso prisma/client, eu vou pegar também o prisma client. Agora eu vou criar uma instância do prisma, então new prisma client, certo? E crio uma função main. E aí aqui embaixo eu posso rodar essa minha main, certo? E aqui é main, né? Padrãozeira.catch. Vai ter um erro. Se der um erro, a gente coloca um console.error, colocando o nosso E, e dá um process.exit. E o meu, aqui, .finally, async, uma função assíncrona que vai disparar um await, prisma.disconnect, certo? Então, depois que ele rodou nossa seed, ele vai desconectar ou vai dar erro. E aqui dentro do nosso main, onde é que entra o nosso core. O que eu vou fazer? Para ficar mais performático as coisas, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de users, que vai ser um array, certo? E for let i igual a 0, e for menor do que 1000, então vou dar um i mais mais. Então, criar aquele nosso contador padrão, e vou dar um users.push no quê? No name, que vai ser faker.name.findName, e e-mail, que vai ser faker.internet.email. Feito isso, o que a gente precisa fazer apenas é dar um await prisma.user, que a gente já, como a gente rodou aquele db push, né? Ele já migrou aqui pra gente, já criou o nosso user, né? Por isso que o Prisma é bem legal, ele trabalha com essa parte do IntelliSense. E aí a gente pode utilizar o nosso create many e aí a gente passa como data o nosso users, certo? Fechou. E para rodar essa nossa seed, o que a gente faz, né? Aqui dentro do nosso pack.json, a gente cria um novo atributo, né? Chamado de prisma seed. Dentro desse seed vai ter o que, né? tsNode prisma seed.ts. E agora a gente basta rodar o nosso npx prisma db seed. Vamos ver o que acontece. Bom, terminou de executar o nosso seed. Vamos lá no nosso banco ver agora o que aconteceu. Então vamos vir aqui, vamos executar novamente essa query aqui. E agora a gente tem, olha só, um monte de usuários aleatórios criado dentro do nosso banco. E agora sim, a gente está com uma aplicação bem legal, simulando dados reais. A gente tem um banco que está na nuvem e tem 1000 usuários. Agora a brincadeira vai ficar legal, cara. Segura que vai ficar muito massa, tu vai curtir. Então vamos lá. User Controller vai ser uma classe, User Controller, né? E aí aqui eu só vou dar um export default nesse meu User Controller. Dentro desse meu User Controller a gente vai ter um static, né? Async find. Esse meu find ele vai ser uma função e como ele é uma função que vai ser da nossa rota, né? Então ele pode receber o nosso hack e o nosso has. Então hack vai ser do tipo request. Deixa eu ver se ele importou. Ele não importou. Vem lá de dentro do Express. E o meu has que vai ser uma response. Que vem de dentro do meu Express também. Aqui eu posso envolver com try e um cat, né? Try cat. No meu cat eu só vou dar um console log nesse meu e mesmo. E aí dá um return has.json. Aí eu coloco error e e. Agora aqui dentro do meu try, o que a gente vai ter, né? Bom, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante, users, e aí eu pego faço o await, né? Prisma.user, deixa eu ver, aqui não é prisma, né? Não vem lá de dentro desse prisma aqui. Aqui é o meu prisma client. Mesma coisa como a gente fez lá dentro da nossa seed. E aí aqui eu só crio uma constante prisma, isso é igual a new prisma client. Eu preciso fazer sempre essa instância aqui. E agora eu posso pegar o meu prisma.user.findMany, certo? Então eu quero encontrar vários usuários. E aí agora eu só dou um return has.json no meu users. Certo? Então tá aqui a nossa função, ela tá criada, né? Então agora a gente pode pegar e dar um user controller.find.
E agora vamos testar essa brincadeira aqui, né? Vamos aqui no nosso localhost 3000. Deixa eu só ver, a gente criou a nossa rota /users, né? Então, localhost 3000 /users. Acho que deu erro. Não deu erro não. Ele só demorou mesmo. Olha só. Agora sim a gente tem todos os nossos usuários lá do nosso banco. Então foi por isso que demorou, porque a gente está buscando 1000 usuários de um banco que está lá na nuvem, certo? Mas, cara, vamos fazer o seguinte. Como ele demorou, né? A gente não sabe quantos segundos que está demorando. Então vamos, por volta aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Console.time. A gente coloca aqui, ó, find users, certo? Deixa eu copiar essa aqui. E aí aqui embaixo eu dou um console.timeEnd. E aí eu coloco essa aqui também. E vamos testar. Vamos vir aqui no nosso terminal, vamos dar uma olhada. Ele não mostrou pra gente o nosso console time. Tá, deixa eu pausar o nosso projeto, então dar um yarn dev novamente para ver. Era para ter pegado. Vamos dar uma olhada. Olha só, ele demorou 1,643 segundos para buscar esses 1000 usuários lá dentro do nosso banco. É bastante coisa, né? Agora tu imagina o seguinte, tu imagina uma aplicação front-end que busca toda vez esses usuários lá no banco. Tu imagina um usuário lá no front-end esperar 1 segundo para buscar os usuários. Ah, Luiz, mas 1 segundo é pouco. Tá, mas tu sabia, pega essa curiosidade, tu sabia que se o usuário esperar 5 segundos para uma página carregar, ele vai cair fora do teu site? Isso é bem importante para o teu time de marketing. Então tu tá vendo que o desenvolvedor ele tem um papel além de apenas codar uma aplicação lá pro usuário final, ele tem que se preocupar com uma aplicação performática que seja boa para o usuário final, ou seja, tem uma boa UI, uma boa UX, falando agora de front. De back-end, ele tem que se preocupar com o custo da empresa e também tem que se preocupar com essa parte do marketing. Porque se o usuário demorar 5 segundos, meu amigo, ele vai cair fora do teu site e acabou. O teu NPS ele vai lá para baixo. E NPS, tu não sabe, é se o cliente está feliz com a tua aplicação. Então, abaixo de 6 são os detratores. E aí o teu cliente ele não vai recomendar o teu site e a tua aplicação pode ser considerada falha. Então, isso é bem importante. Vamos corrigir isso daqui agora mesmo. Luiz, como que a gente vai corrigir isso daqui? Cara, para a gente corrigir isso, eu vou fazer o seguinte. A gente sempre vai ter uma aplicação, né, que ela vai estar utilizando o Docker Compose na maioria das vezes, né? Então, cara, vamos criar esse nosso Docker Compose aqui. Vamos botar essa nossa aplicação com o Docker Compose, que eu acho que vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar com a parte do Redis. Então, o Docker Compose ele vai ter o quê? Ele vai ter uma version 3, vamos ter o nosso services, app. Esse nosso app ele vai ter um build ponto depends on, ou seja, ele depende do que, né? Do nosso Redis, certo? E aí eu só vou dar um links no meu Redis, certo? O command que ele vai executar vai ser o npm, é aqui em cima, command, npm run dev, aí vai ter minhas portas que vai ser o quê? 3092. Não, eu vou deixar só 3000, não precisa de outra porta não. E aí eu vou ter meus volumes, tá? Aqui dentro eu vou ter o quê? Ponto 2 pontos user barra app e ponto 2, ou melhor, é só barra, né? User barra app barra node modules. E o meu env, né? Meu environment, eu vou ter o meu node env, que vai ser dev, e minha porta 3000, certo? E agora eu vou ter aqui, ó, abaixo do meu app, eu vou ter o meu Redis. Esse meu Redis, a imagem dele vai ser a bitnami Redis 2.latest, certo? Eu vou jogar o meu expose, eu vou dar um expose, né? Ou seja, o meu Redis vai estar dentro da porta 6379. E o meu environment, deixa eu copiar aqui, vai ficar mais fácil. Vai ser Redis password, certo? E vai ser o meu dog code Redis. Aqui tá errado porque faltou o 2 pontos. Então esse daqui vai ser o nosso Docker Compose, tá? Pode pausar esse vídeo aqui se quiser copiar, tá bom? Agora sim eu preciso também criar o meu Dockerfile, né? Então deixa eu criar o meu Dockerfile aqui rapidinho.
Esse meu Dockerfile ele vai pegar from node 2.16.14.2. Eu vou rodar um apk add --update. Cara, esse meu run aqui... É que eu tô olhando na minha colinha, tá? Porque são bastante comandos aqui dentro do Dockerfile. Mas eu não preciso desse meu run aqui, não. Só preciso colocar um workgear /user /app. Vou copiar agora o meu package JSON, certo? Vou rodar um npm install e vou copiar o resto. Depois disso, eu vou dar vou rodar o npm run build. Vou dar um expose na porta 3000 para nossa aplicação rodar. E por fim, eu vou rodar o npm run dev, que é aquele nosso comando que a gente tem ali agora, certo? E deixa eu pausar nossa aplicação agora e dar um docker compose up. É para estar tudo certo. Deixa eu só ver aqui, ele deu erro na linha 3. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Bom, ele deu erro aqui na verdade porque a gente acabou esquecendo de colocar 2 pontos na versão, né? Então agora vamos tentar novamente. E agora sim a nossa aplicação ela vai subir. Então vamos esperar aqui para ver se deu tudo certo. Bom, ele acabou dando um erro aqui porque a gente não criou esse nosso script de build, né? Esse script de build ele é bem simples, ó. É só um build tsc, só para compilar realmente o nosso arquivo TypeScript, certo? Se precisar, tá lá. E agora a gente pode rodar um Docker Compose up novamente. Agora vai ficar um pouquinho mais rápido, porque ele já fez cache de algumas coisas. Então, bora esperar mais um pouquinho. Bom, finalizou aqui o nosso Docker Compose. E ele está dando um errinho aqui por uma razão bem específica do próprio Prisma, tá? Como a gente está utilizando Linux lá dentro do nosso container, ele precisa que a gente adicione esse binary targets aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Copia esse binary targets aqui mesmo, vem aqui dentro do nosso schema.prisma e abaixo do nosso provider aqui, ó, é só colar aqui. Agora deixa eu matar esse nosso container aqui e subir novamente. Bom, a gente acabou esquecendo uma coisa, né? Além disso, a gente precisa também rodar o npx prisma generate, certo? Vou fazer aqui rapidinho. E vamos testar. Deixa eu só garantir que isso vai dar certo aqui, porque eu acho que a gente vai ter que rodar dentro do nosso container. É, isso mesmo, a gente vai ter que rodar dentro do nosso container, tá? E como que a gente faz isso? Bom, a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode rodar um docker exec, só que para fazer isso a gente pega e dá um docker container ls. A gente pega o container que está rodando, nesse caso aqui é o nosso API app 1, certo? E aí a gente roda um docker exec -it, certo? E aí que a gente coloca o nome do nosso container sh. E aí a gente roda um npx prisma generate. Bom, agora sim, então agora a gente pode sair daqui, é só rodar um exit, matar o nosso container e agora sim subir novamente. Vamos testar? Bom, agora deu tudo certo, ele não deu mais erro. E vamos dar uma olhada lá no nosso localhost 3000 para ver se está funcionando ainda. Bom, funcionou, ele já bateu ali para a gente e está retornando também o nosso find users 2 segundos. Até ficou um pouquinho mais lento agora por causa do Docker, certo? Então agora a gente pode resolver, já está tudo certo para resolver o nosso problema. E veja só, eu quis deixar o cenário mais real possível aqui. Então eu coloquei o Docker, que geralmente tu vai estar utilizando aí para ambiente de desenvolvimento. E então a gente vai ter o Redis ali, certo? E a gente também colocou um banco lá na cloud. Então agora a gente tem o nosso cenário mais parecido possível. A gente pode cachear o nosso conteúdo aqui. Então o que eu vou fazer? Acima desse nosso console time, eu vou criar uma constante que eu vou chamar de cache key. E esse meu cache key eu vou chamar de users all, certo? E aí, como que eu busco os dados lá dentro do Redis, né? Como que eu crio um dado dentro do Redis? Para isso, eu vou criar uma constante cached users vai ser igual ao await redis.get. E aí eu passo meu cache. E, Luiz, o que é esse Redis? É uma instância do Redis? É uma instância do Redis. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma nova pastinha chamada glib, e aqui dentro eu vou colocar cache.ts. Aqui dentro desse meu cache, eu vou importar o IO Redis lá de dentro do IO Redis, certo? E aí eu preciso instalar então o meu IO Redis. Deixa eu matar a minha instância enquanto isso para não ficar consumindo a memória. Eu vou dar um yarn add IO Redis, certo? E aí eu vou criar uma constante, Redis, new IO Redis,
host vai ser igual a process.env.redis-host, certo? Minha porta vai ser a 6379, que a gente definiu lá no nosso Docker Compose. E o meu password vai ser o meu process.env.redis-password. Então, você cria isso lá dentro do nosso env. Eu vou dar um export default no meu Redis, certo? Agora eu entro lá dentro então do meu env e vamos criar essas duas variáveis aí, o Redis host, que vai ser igual ao Redis, e Redis password, que vai ser igual a dogcode Redis. E foi o que a gente definiu, Docker Compose, aqui dentro, ó, dogcode Redis. E o meu host é esse carinha aqui, certo? Então, agora sim, vamos importar esse meu Redis aqui em cima, certo? E a gente pode fazer a seguinte verificação. Se tiver usuário cacheado, né? A gente vai dar um return res.json, json.parse no meu cached user. Caso contrário, ou seja, aqui embaixo, antes de dar o meu return, eu vou dar um await redis.set cache key json.stringify no meu users. Por isso que aqui em cima eu coloquei um json.parse, porque eu preciso gravar string. Então aqui eu dou um json.stringify e aqui eu faço o parse desse meu JSON. E agora a gente já tem a nossa aplicação criada e cacheada, certo? Agora vamos dar um Docker Compose up e vamos fazer os testes aqui para ver se deu algum resultado diferente, né? Ele deu um erro, deixa eu ver o que deu. Ele não encontrou o nosso IO Redis. Tá. Por quê, né? Porque como a gente está com o Docker Compose aqui, ele acabou não identificando as nossas alterações. O que a gente poderia fazer é rodar um Docker Compose up. Deixa eu ver se o meu build vai funcionar nesse meu caso aqui. A gente pode fazer o build novamente para ele reconstruir o nosso container. Ó. Então ele está rodando o nosso npm install. Eu não quis fazer aquilo ali antes, tá? Do npx prisma generate. Eu resolvi fazer lá dentro do container para te mostrar uma nova opção, mas tu poderia ter rodado o build dessa forma também, certo? Bom, terminou de subir aqui. Ele acabou ainda não pegando. Ele ainda não conseguiu encontrar o nosso IO Redis. Tá. É por causa daquele cache lá que eu te falei antes que a gente ia rodar aquele comando de run. Tá, então, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar o nosso docker exec aqui. E aqui dentro a gente vai dar um npm install. Vamos fazer dessa forma mesmo, para não tomar tanto nosso tempo. Então ele acabou adicionando nossos pacotes, entendeu? Então agora eu posso rodar um Docker Compose up novamente. E agora sim a nossa aplicação está funcionando. Vamos lá, vamos testar, né? Vamos voltar aqui no nosso navegador. Demorou um tempinho e demorou quantos segundos? 1.71, né? 1.701 segundos. Vamos dar um refresh. Olha só, foi quase instantâneo. E demorou, ele acabou não printando pra gente. Tá, ele acabou não encontrando as alterações, mas olha só, por quê? Porque agora ele tá cacheado. Olha como ele tá demorando muito menos, porque ele tá buscando lá de dentro. Ele só acabou não pegando aqui a nossa alteração do nosso console.timeEnd. Tá. Ah, tá, por uma razão muito específica. O nosso console.time, ele tá depois do nosso return, então a gente precisa mover para cima aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, abaixo do nosso cached users. Vamos colocar ele aqui. Eu só vou precisar pausar o nosso container e voltar aqui. Porque ele não está refletindo nossas alterações, não sei porquê. Então, agora a gente vai ver que está demorando. Deixa eu ver. Bom, aqui na verdade a gente esqueceu de uma coisa também. A gente precisa botar o nosso time end aqui dentro do nosso if, tá? Então ele vem para cá, ele fica dentro do nosso if e aqui também. Por quê? Porque a gente tem dois cenários, né? Então deixa eu ver se ele vai refletir minhas alterações. Ele não refletiu nossas alterações. Eu vou voltar para o meu Docker Compose novamente. Agora sim ele pegou 0.46 milissegundos. Foi quase instantâneo, como eu te falei, né? Mas, bom, como deu esse erro, então vamos fazer um plus aqui. Vamos aqui dentro do meu app, fazer o seguinte, ó, app.get/clear-cache. Vamos criar uma rota para limpar o nosso cache. Então eu vou colocar um async hack has e eu vou dar um await redis.del, aquela nossa key lá, né, que é o nosso users.all. E eu dou um res.json, ok, como true. Vamos salvar. Vamos entrar aqui dentro do nosso clear cache. Ele não está refletindo as alterações, cara. Isso aqui está muito estranho.
Deixa eu dar um Docker Compose up de novo. Agora sim, ó, deu um OK como true. Vamos voltar ali dentro do meu /users para dar uma conferida. Demorou quanto tempo? 1.827 segundos. Agora se a gente dar um refresh novamente, a gente conseguiu 0.02 milissegundos. Percebeu a diferença daquele negócio que eu te falei antes? O usuário ele ia esperar 1 segundo, 1.827 segundos para ver os dados em tela. Agora tu me diz uma coisa, e se a gente tivesse lá no front-end, aquele loop infinito no useEffect? Tu imagina o tanto de request que ia tá dando dentro da nossa API. E quem quer pagar esse custo no final das contas? A empresa? Tá vendo o problema que dá a gente não ter cache? Além da nossa aplicação ela não ficar tão rápida, afinal o usuário teve que esperar mais de 1 segundo, a empresa também vai ter que desembolsar com isso no final das contas lá nas instâncias do S2 e por aí vai. Nesse vídeo a gente aprendeu uma das skills mais importantes para um desenvolvedor back-end, saber cachear os dados, saber quando cachear, saber fazer essa operação que é muito importante para um dev back-end. E tenho certeza que tu chegou aqui no final desse vídeo com um conhecimento muito, mas muito grande dentro da tua caixinha. Então se tu curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo e também deixa teu like nesse vídeo, é muito importante, isso mostra para o YouTube que tu gostou desse vídeo e que ele deve ser um vídeo que deve ser recomendado para outras pessoas. Então, consequentemente, tu clicando no like, que para ti não vai custar nada, tu vai ajudar outros devs. Isso é bem bacana. Fechado? Compartilha esse vídeo também com aquele teu amigo ou com aquela tua amiga que está aprendendo back-end ou está querendo buscar um conhecimento a mais em back-end. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!